graduação em Psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem formação psicanalítica pela Associação Psicanalítica Sigmund Freud, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado em Teologia pela Escola Superior de Teologia. Professora assistente lá da EST. Professora visitante da USP. Exerce atividade clínica como psicanalista, atividade docente em psicologia e psicanálise. Realizou investigações sobre a vida e o pensamento de Oscar Pfister e sua contribuição para o diálogo entre psicanálise e teologia. Realizou estudos complementares na Universidade de Freiburg e no Centro de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, com tese sobre a contribuição da fenomenologia da vida de Michel Henry para a clínica. Investigadora do projeto O que Pode um Corpo, coordenado pela professora Florinda Martins, da Universidade Católica de Lisboa. Os seus eixos de pesquisa são psicanálise, fenomenologia da vida, aconselhamento, psicologia pastoral. Autora de muitos artigos e textos. Um recente é Sombras da Alma, Tramas e Tempos da Depressão. E Karen vai falar para nós hoje sobre experiência elementar e a fenomenologia da vida de Michel Henry. Com Karen também a gente tem encontros sempre muito potentes, né? A gente se encontrou poucas vezes e foram encontros muito marcantes, a gente ficou muito próximo. E ela também está acolhendo essas provocações das elaborações da experiência elementar para o trabalho dela, e a gente quis então convidá-la para estar aqui com a gente para esse diálogo sobre essas diversas apropriações, né? Queria agradecer muito a tua disponibilidade de ter vindo lá de Porto Alegre para estar com a gente aqui nesse dia de debate. Obrigado, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz deu certo estar aqui com vocês hoje, apesar de estar me sentindo muito novata em experiência elementar. A única coisa que eu conheço é as conversas contigo e a leitura desse livro, e ainda assim meio precário. Mas quando eu recebi, eu achei ele tão precioso e eu resolvi incluir numa disciplina que eu vou inaugurar agora em julho. Então isso aqui tudo está servindo para a minha disciplina lá do mestrado, que chama Fenomenologia e Psicologia do Sofrimento, porque me pareceu que aqui há recursos muito preciosos para a gente pensar a questão do sofrimento humano e como ultrapassar o nível da dor pura para um nível onde essa dor, assim, seja algo que nos diga da vida, que está para além da dor, né? Então, esse foi o início. E cada vez que eu estou lendo mais, eu estou com mais vontade de fazer o diálogo com Michel Henry. Mas também vou fazer isso aqui na frente de todo mundo, para o pessoal saber. Esse é um livro que a professora Florinda, que é a tradutora de Henry, que eu contactei lá em Portugal e foi minha co-orientadora, escreveu junto com uma enfermeira. E são 4 casos clínicos de pessoas que foram impactadas na sua vida. Então, esse eu passo para ti. Obrigado. Tá? Tecidos da Vida em Fios 4.0. A Cândida é uma enfermeira, a Florinda uma filósofa, e trabalham 4 histórias de vida, na ótica da fenomenologia da vida do Henry, né? Então, também é essa ultrapassagem do registro concreto para uma experiência de vida. E esse aqui é do nosso projeto de investigação, Michel Henry, O que Pode um Corpo, para a biblioteca de vocês, para entenderem também mais o que está. E aí está o início da fenomenologia da vida no Brasil, os primeiros passos e projetos. E um artigo especialmente do Rafael Geli, que fala da adesão à vida, eu vou citar depois, porque me pareceu que tem um fecundo campo de troca. E lá vai para a biblioteca depois, todo mundo vai poder consultar. E este aqui nós temos lá na EST, começamos ano passado com congressos internacionais, onde cada um dos nossos grupos de pesquisa, dentro de uma semana, realiza do seu grupo de pesquisa um mini congresso.
Então, da fenomenologia da vida, a gente tem aqui um artigo do Mário Lipsitz, que é o tradutor para o espanhol do Michel Henry, e tem um artigo do Gilberto Safra, que também trabalhou conosco. Então, também para a biblioteca de vocês, com os cumprimentos do professor Rudolf lá da EST. Todos nós agradecemos. Né? Então, como me fez tão bem receber este livro, também gostaria de partilhar. E eu estou feliz que eu estou depois da professora Tânia do Winnicott. Eu gosto muito do Winnicott e me parece que também da psicanálise é o autor que mais posso dialogar com Michel Henry. E também aí vai para a origem histórica desse meu trabalho, porque eu fui atrás da obra do pensamento de Oscar Pfister no meu mestrado. Primeiro eu fiz a tradução das cartas de Freud com Pfister, e uma das queixas que o Pfister fazia lá ao Freud, dizia assim: Freud, às vezes você é muito negativista, você é muito pessimista com a humanidade, será que isso é tudo? Isso é um deserto de gelo. Assim, mais ou menos essa mesma questão que a professora Tânia estava falando, que se nós perdemos a esperança, o que sobra de nós? E aí eu pensei, esse homem, esse pensador tem algo precioso. Daí eu fui atrás do pensamento dele e cheguei no final do mestrado à conclusão que a gente tem que trabalhar mais na psicologia a condição humana, uma antropologia diferenciada. E aí eu encontrei no Michel Henry uma proposta de antropologia que me faz sentido com as inquietações que o Pfister deixou. E qual é o link que eu faço com o Winnicott? Winnicott soube da psicanálise pela leitura de um livro de Pfister, o método psicanalítico que Pfister escreveu em 1913, 15, 20. Winnicott leu e aí ele quis se tornar psicanalista. E nesse livro, Pfister, a crítica que os outros psicanalistas faziam, que ele era otimista demais com a condição humana. Ou seja, de novo nós falando, isso era uma crítica na época. Ele, porque é pastor, tem uma origem na teologia, então ele enxerga tudo com amor. O que a gente está vendo agora que tem um fundamento aí, que não é só algo que tem que ser descartado, mas tem que ser aprofundado. Então, aqui a minha... quando eu estava estudando Michel Henry, eu fiz esse desenho. Então, talvez aí também algo, porque o conceito de nascimento para o Henry é importante. Nós não somos nascidos dos nossos pais, nós somos nascidos da vida. Uma vida que nos é transmitida pelos nossos pais, mas não é gerada por eles. Eles apenas nos passaram o que também receberam. Então, esse nascimento da vida, quando eu vi, saiu aquele primeiro gesto grande, assim, eu sou sustentada na vida por algo que me doa. E é isso que me leva e me dá esperança, também me vê passar por coisas escuras, mas sempre essa presença de uma dádiva. E aí a minha tese recebeu esse nome, Ser Nascido na Vida, a Fenomenologia do Henry e a Contribuição para a Clínica. Daí os antecedentes que eu já falei, ligados ao Pfister. E na minha clínica, porque isso tem a ver com o que eu estou encontrando na experiência alimentar, que havia vivências na clínica que pareciam ultrapassar esse retorno ao infantil pela forma, pelo conteúdo, não era tudo sublimação, no sentido de transformação das pulsões infantis. Havia uma outra demanda presente na clínica e muitas vezes a colocação em palavras atrapalhava mais do que ajudava. Vinha de uma outra ordem e também não se enquadrava naquilo que a professora Tânia já falou, o primitivo que tem que ser transformado, sublimado, arcaico, numa história pré-verbal, muito ligada ao instintivo, mas mais animalesco, como muitas vezes a gente vê nesses ambientes. E também não transferencial, no sentido clássico, que é algo que vinha dos meus pais e aí eu estava revivendo ali. E a forma costumeira de lidar com isso na clínica não alcançava a riqueza dessas questões. Porque colocava assim, não, tem que ser transcrito numa linguagem, interpretado, simbolizado nessa dimensão linguageira. E parece que às vezes se esvaziava por aí.
E de pacientes eu ouvia queixas que não se sentiam compreendidos, às vezes em suas análises, quando retratavam essas experiências que é para além da linguagem, para além do... e que eram interpretadas então como coisas narcísicas, fugas, material primitivo, negação de uma realidade cruel da vida, não integração e aí de realidades. E aí parecia que o destino que era dado, que isso deveria ser abandonado para ter uma outra vivência, mas isso dava uma impressão de empobrecimento e esvaziamento. E também um certo desconforto de discussões teóricas, quando se ia para um preciosismo de palavras, de energias, e eu via assim que a minha reação, eu já estava pensando em outra coisa, eu estava pensando, acho que está na hora de ir embora. E aí eu pensava, por que eu fujo? Por que eu saio daqui nesse momento? Então, parece que esse momento já não contempla a riqueza daquilo que está passando. A discussão esvaziou. E eu digo, bom, em vez de fugir, vamos transformar isso num problema e vamos investigar. E aí, na obra de Michel Henry, que eu encontrei contribuições para pensar nisso que a clínica estava me demandando. E que já vinha desde o diálogo de Pfister com Freud, que dizia a psicanálise tem a riqueza, porque ela resgata a dimensão do amoroso na vida, mas ele também dizia Freud, a sua visão de ser humano é muito redutiva. Você esvazia e aí transforma num deserto de gelo. Então, esse ser nascido na vida não é uma vida em termos conceituais, mas é uma vida fenomenologicamente efetiva. Nós estamos aqui porque estamos vivos. Isso não é um conceito. Cada um de nós está tendo nesse momento a experiência da sua vida. Então é preciso incluir na investigação essa dimensão na qual essa vida real vem a si. E uma palavra que o Henry fala muito, a prova de si, a prova de si da vida. Nós temos uma prova de nós mesmos nesse momento. E isso é uma realidade fenomenológica, não só conceitual. E ela pode ser investigada. Só pequenos dados, ele nasceu em 1922 no Vietnã, filho de pais franceses, e morreu em 2002 em Montpellier. E foi professor em Montpellier toda a vida, professor convidado na Sorbonne, no Japão, nos Estados Unidos, outras universidades. E eu acho que essa frase é muito interessante. Vai ter várias frases aí, mas eu não vou fazer isso de ler as citações, eu vou apontar sempre alguns trechos, porque o olho de vocês corre muito mais rápido do que a minha leitura, né? E a gente ganha tempo assim. Mas aqui nesse início, o Michel Henry perdeu o pai com 3 meses de idade. O pai é vítima de um acidente automobilístico. Só que ele toma isso como uma generalização, porque ele diz que eu nasci na vida, da qual ninguém ainda encontrou a fonte em algum continente. Eu não conheci meu pai, mas não está nisso a condição de todos os seres vivos? O doador da vida, ou a vida nos vem não só pelo nosso pai. É uma vida que ele chamava de maiúscula, que nos doa a vida. E todos nós temos uma condição de desconhecimento em relação a essa geração. E aí nós temos o presente que nunca nos abandona, nós só temos a experiência do presente. O resto é representação. E ele desqualifica bastante a representação, porque diz a vida não está na representação. A vida produz representações, mas não é nelas que eu vou encontrar a vida. Então, por isso, um abismo. E o tempo também é irreal. Então, ele nos constrange, ele nos inquieta com essas declarações que nos retiram do Cronos. Agora aqui eu vou... As obras dele... Vocês vão ver que o meu pano de fundo vai mudando, porque aqui eu fiz um recorte da minha tese, essa primeira parte eu produzi lá para a USP, agreguei meu desenho e as partes em preto as que eu produzi para cá. Eu pensei que é melhor deixar assim mesmo, porque daí vocês vão
conhecer as camadas de formação. As obras dele, que começam em 45 e vão até 2002, 16 livros e coletâneas póstumas, artigos e conferências. Está começando a ser traduzido aqui para o português. Aqui eu chamo a atenção para essa genealogia da psicanálise, o começo perdido, onde ele fala uma análise do pensamento ocidental desde Descartes, e mostrando onde que a vida está presente e onde que a vida sai de novo do ar, porque é substituída por muitas teorizações. E os últimos 3 livros dele se aproximam do cristianismo, não como teologia, mas como filosofia. Ele diz que o cristianismo tem verdades, tem um paradigma que nos ajuda a entender o invisível. E por isso ele merece ser estudado na academia. E é muito interessante que ele suscitou na França que inúmeros lugares, centros de filosofia, estão lendo o Evangelho de João. Porque ele diz lá no Evangelho de João, o verbo se transforma em carne. Ou seja, o invisível gera o visível. A transcendência gera a imanência. E eles estão fazendo estudos filosóficos desses textos. Outros estão se apavorando, dizendo que, pronto, agora a teologia está começando a invadir de novo a academia, mas ele diz, não, é uma outra questão. Só porque isso veio da teologia, eu vou descartar, isso cientificamente não é correto. Eu tenho que me abrir para onde há verdades. Quer eles estejam em textos de lendas, de metáforas, como Freud fez com Édipo, quer estejam num lugar chamado Escritura Sagrada. E eu tomando ele, então, como um texto onde eu vou aprender uma verdade a respeito da vida. Então, os conceitos básicos dele: a vida se dá como afeto no pathos. Pathos é essa ambiguidade de sofrer e de estar apaixonado. Então a vida me vem como sofrimento e ao mesmo tempo me vem como paixão. Eu não peço para estar na vida, ela me é dada, e isso é um sofrimento, muitas vezes. Eu tenho que dar conta dessa vinda da vida. E para entender essa vida que me vem, eu tenho que fazer a inversão fenomenológica. Eu tenho que me voltar para investigar aquilo que em mim é invisível, aquilo que não me é dado na via da representação, da exterioridade. Então aí ele faz um caminho diferente de Husserl. Ele não se põe com intencionalidade perante o fenômeno. Ele diz, não, eu faço uma inversão e eu deixo a vida me afetar e estudo a experiência de si. E aí me parece que há um campo bem interessante para aproximar com a experiência elementar. Me parece que o conceito principal, adiante falar isso aí, experiência de si como um conceito próximo à experiência elementar. A vida vem a nós como afeto, ou melhor dizendo, aquilo que torna o afeto possível. É a afecção. Então não é o sentimento. Mas assim, a vida não me vem na via da representação, ela me afeta. Quando eu sinto tristeza, eu não preciso ter o conceito de tristeza. Quando eu sinto dor, eu sei o que é dor. Eu sou afetado pela tristeza, pela dor. Isso é minha experiência originária. E aqui é um texto dele que está nesse livro. Nós temos ainda poucas coisas em português. E esse é um livro em espanhol, Fenomenologia de la Vida, que Mário Lipsitz traduziu com várias conferências de Henri. E de lá que eu tirei aqui. O que é vida para o Henri? É o primeiro aparecer, a primeira manifestação, o primeiro levar-se a cabo de qualquer experiência concebível. A vida se experimenta ela mesma imediatamente e sem distância, de maneira tal que fenomenalidade, segundo a qual essa experiência imediata se fenomenaliza e se torna efetiva, seu sentir-se, seu sofrer-se a si mesmo, o sofrer primitivo no que o ser é dado a ele próprio em qualidade de vida,
Sua arqui-revelação, em tanto que sua autoperfeição, é a afetividade. No início, essas frases longas de Henri, elas davam trabalho, ainda dão às vezes, mas a gente pode ficar um dia inteiro sobre esse parágrafo e desmembrar tudo isso que ele diz. Mas sempre de novo vocês veem, é o que nos vem em primeiro lugar. E isso nos afeta. Isso nos vem em forma pura, não mediante conceito, não mediante verbalização. O sofrer a mim mesmo, eu me provo a mim. Essa é a vida que me é dada. Então, essa afetividade é essa doação original, autodoação em sua efetuação, em sua atualidade fenomenológica. É nesse momento que eu estou recebendo a vida. Cada respiração, cada batida é doação. A vida continua se me doando a todo tempo. E eu não tenho controle, eu tenho que sofrer isso. Eu tenho que acolher, eu posso aderir, que é outro termo que vai nos dar uma ponte interessante. Aderir ou não. E eu posso modalizar, que é o conceito teórico que para nós na clínica tem sido importante. Eu transformar esse sofrer primitivo, esta dor que me vem, em algo diferente de dor, em revelação de vida. Eu tenho uma mestranda lá, a Paulina, que trabalha com um grupo de mulheres com câncer de mama. E ela está investigando agora no mestrado por que estas mulheres, depois da experiência de câncer de mama, estão vivendo com mais qualidade do que antes. Quando que, deveria se dizer, estão mutiladas, estão com risco de morrer, tem muitas perdas estéticas, mas elas estão mais vivas. Elas conseguiram modalizar essa experiência de dor em revelação de vida. Elas estão provando mais a vida agora. Tem alguns conceitos ainda, né, que justamente porque ele não privilegia a representação, ele vai para um momento do Descartes, onde Descartes diz que o importante não é a visão em si, o conteúdo que eu estou vendo, mas é o sentir-se vendo. Eu sentir-me experimentando a visão, eu sentir-me ouvindo algo. Esta é a prova de si. Então, o conteúdo não é o mais importante. A filosofia ocidental depois se deteve no conteúdo. Mas diz, o primeiro Descartes queria investigar o poder que me dá a visão. O poder de eu experimentar-me vendo. Então, esta é a sensibilidade original, né? Sentir-se duvidando. É naquele momento que Descartes diz, a única coisa que ainda me resta é que eu estou a duvidar. Então, por isso que eu estou vivo. Sensual puro não se encontra nos órgãos dos sentidos, mas no que Henri chama de imanência radical. O ser impressional enquanto tal, enquanto isento em si de toda transcendência, sem distância alguma entre o que se revela e a apreensão. Então, tudo isso se dá na minha imanência. O meu pensamento é doado pela minha imanência. Então, uma importância muito maior da imanência, é porque é ali que vai acontecer a experiência fundamental de mim. Então, para ele chega a dizer, transcendência é imanência. Esse transcendental concreto que eu sou. Mas também, para a gente não desprezar todo esse outro construto teórico que está aí baseado, né, no método científico tradicional, na representação, ele diz, ele não quer descartar isso, mas ele pressupõe então um dualismo do aparecer. Porque há dois modos da realidade aparecer.
são heterogêneos e irredutíveis. Essa fenomenalidade grega da representação, do aparecer, que vem pela intencionalidade, e o segundo, da fenomenalidade invisível, porque aí a transcendência se recebe e se afeta a si mesmo, numa autoafecção patética, né, do patos, e não intencional. Quer dizer, não é preciso eu me colocar na frente do fenômeno, não. O fenômeno já veio a mim, já se me deu. Então, o movimento para fora, para ver e ouvir o que vem, e o movimento para dentro, para sentir-se vendo, sentir-se ouvindo. Então, me parece que aqui há uma aproximação ao conceito de conhecimento que o Gilsani também fala, né? Isso que eu disse, que é a lâmina preta que eu produzi para agora. A razão é a abertura para a totalidade, é estrutural em nós, isso que eu vi no Gilsani, né? E o Henri diz que existe um outro tipo de conhecimento que é a representação, o modo segundo o qual a vida se conhece a si própria. Entendo a vida transcendental que define nosso ser verdadeiro, nossa subjetividade absoluta. Então, o duplo aparecer, o conhecimento para fora dos objetos e esse conhecimento para dentro, onde não há distância sujeito-objeto. Eu não me torno um objeto, eu me deixo afetar. O mesmo ser que é afetado é o que conhece, sem distância alguma. Então, a experiência elementar, aqui deu uma sofisticação que eu não tinha colocado, isso aí o computador fez. Me pareceu aqui, eu coloquei alguns termos que eu fiz pequenas relações, e perdoem se eu estiver errado, porque eu disse, eu sou uma novata na experiência elementar. Mas eu fui lendo o livro e para dizer, olha, está tudo muito anotado, que tantas correspondências eu achei. Né? Então aqui eu reparto algumas com vocês. Essa experiência elementar, como esse ímpeto original, né, que está na base do gesto, como o conceito de experiência de si do Henri, onde ele diz que cada vivido, passivo, ativo, supõe um poder experienciar-se. E esse poder ele mesmo só é possível enquanto poder experienciar de um si. Si é o ego da voz passiva. É o que antecede o meu ego. Eu tenho dois. Eu tenho o si, que me é dado, e eu tenho o ego, o eu posso, que é aquele das funções, aquele que se movimenta. Então eu vivo em mim esse duplo aparecer. Já. O si é o meu eu da voz passiva. Então é esse, né? Que experienciar de um si. Se interiormente, só que isso vai acontecer se eu consentir, se eu estreitar, se eu retiver e se eu desejar ser a pura experiência de si. Também me pareceu que no conceito de percepção, percepção do eu, essa percepção do eu que vocês falam, você fala, Miguel, no livro, me pareceu que dá para aproximar a fruição de si como revelação. O fruir de si da vida de que Henri fala, longe de ser o que acontece em uma vida que se experiencia, é aquilo em que a vida advém pelo poder de ser experienciado. Então, se eu posso prestar atenção pela inversão fenomenológica, a vida que me é dada, né? As batidas do meu coração que acontecem, a minha respiração, a minha fantasia, essa é uma fruição de mim, que eu posso me permitir ou não. Então essa percepção do eu, do maravilhamento, me deu esse link com a fruição de si. E essa afirmação do ser, de uma dinâmica que é presente e não construída em nós, eu aproximei desse conceito de passibilidade do Henri. Que eu sou dado a mim mesmo num poder experienciar do qual eu não sou a origem. Não dou a origem, no qual me experiencio fundamentalmente passivo.
e o qual já consentiu interiormente em si mesmo. Para eu estar aqui é que houve um consentimento que a vida me fosse doada. Eu agora, para a conferência, mês que vem, nós vamos ter um encontro em Portugal, e eu estou começando a investigar o conceito de isso, de id, do Freud, mas principalmente no autor dele, o Grodeck, para aproximar do conceito de passibilidade, desse eu que me é dado, né? E Freud fala lá no ego e no id, algo em nós vive em nós somos vividos. E é isso que o Grodeck diz, o isso é algo que me vive. Não sou eu que vivo ele, mas ele me vive. E isso é muito interessante para a clínica, para as pessoas se darem conta daquilo que as vive. A diferença que eu estou encontrando, que o Freud tomou isso como um instintivo, aí próximo do animalesco, o animal em nós, que tem que ser domado e sublimado. E para Grodeck não. Grodeck falava que isso é a vida que se nos doa. Então ali ele se aproxima de Henri. É a vida que vem de uma outra vida absoluta, uma doação que me leva ao mistério, me leva ao transcendente, me leva ao respeito pela vida. Mas isso é algo que está em andamento, mas que tem a ver com isso, esse consentimento interior. E o Grodeck fala que o isso, se a gente não consente na revelação dele, acontece a repressão, acontece a doença, o corpo adoece cronicamente porque a gente não consente na revelação do isso. E aqui também vai haver o conceito de adesão, acho que até a próxima, tá aqui, ó. A exigência é a adesão à realidade, que o Sani fala. E Gély, que é um teórico de Michel-Henry que trabalha em Louvain, onde estão os arquivos Michel-Henry, fala que a vida subjetiva advém quando surge um poder padecer que adere a si, se retém em si mesmo. No coração de todo experienciar há então um consentimento interior desse experienciar-se, um consentimento que é efetividade do experienciar, a sua subjetividade. Na clínica, então, a gente leva as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas a aderirem ao padecer de si. Adesão à realidade, diria Gilsani. E quando a gente adere à vida que vem, que seja na forma de sofrimento, como essas mulheres lá do câncer de mama, há uma transformação, uma modalização desse sofrer em fruição. Porque aquilo é uma revelação de vida, se torna. E aí também, um outro ponto comum, a dor como consciência de si, e a dor como revelação de si. Dor e prazer não são originários, mas reveladores de um poder anterior à sua distinção. Veja aqui, também é uma crítica com o princípio do prazer e princípio de realidade, de dor, de sofrimento de Freud. Há um poder anterior a essa divisão. O poder experienciar-se na vida. Provar de si, padecer de si. Então, na passibilidade, na atividade, o si viva implica nesse padecer, e isso é possível se houver adesão interna ao si, que enlaçando-se, recolhendo-se, consentindo em ser a pura experiência de si. A dor, então, pode ser um momento muito rico de experienciar a realidade, né? de experiência elementar. E aqui agora eu desvendei em 2 lâminas a experiência do outro, como fala aqui a frase de Martinho, que está no livro do Miguel. O que nos consente prestar atenção na experiência do outro é a nossa própria experiência elementar, né? O reconhecimento, porque sem isso a alteridade estranha.
O Henri tem um texto chamado Fenomenologia da Comunidade, onde me parece assim que há um eco. Vejam, a comunidade é um lençol de água afetivo, subterrâneo, e cada um bebe aí a mesma água nessa fonte e nesse poço que é ele mesmo, sem o saber, sem se distinguir de si mesmo, nem do outro, nem do fundo. Quer dizer, a experiência elementar do outro, ela está conectada com a minha, assim, Henri diz que nós todos estamos conectados nesse fundo comum. E aí a alteridade é retirada de olhar para fora e é tornada também nessa inversão fenomenológica para dentro. Esse olhar para fora para compreender o outro é uma falsa abertura, porque é na minha imanência que eu percebo o outro. É ali que ele me impressiona, ele me afeta. Então, principalmente na clínica, eu estar atenta ao afetar-me pelo impacto que o outro traz em mim. E aí eu retiro isso da esfera só da transferência de figuras do passado, mas eu vejo isso como uma transferência de vida. A vida do outro é uma revelação para mim, dele, e também para mim, da vida. Me pareceu também, eu não me detive muito nessas, nem sei agora o termo que vocês usam, mas eu ia dizer quase os mecanismos de defesa, as defesas perante a experiência elementar, né? A autoafirmação é uma delas. Como chama? As reduções, isso, esvaziamento. Então me pareceu que a autoafirmação é parecida com o que Henri fala de ilusão transcendental do ego. Porque ele diz, o ego acha que ele é o senhor da vida, que ele se deu a vida. Eu posso, eu faço, eu aconteço. E ele então nega que existe o si que lhe foi dado. E ele toma conta da sua vida achando que ele domina. E por isso, muitas vezes, a experiência de dor é uma revelação desse si. Porque lá pelas tantas, um auto-executivo que fica doente e fica um mês no hospital, ele tem que reformular a sua ilusão, tem que sair da ilusão transcendental do ego. E vai para, mediante a dor, a uma experiência de si, que a vida não é controlada por ele. E ele pode transformar isso em fruição. Mas a autoafirmação me pareceu também algo que então nega essa experiência. Precisa me deixar um tempinho para as perguntas. Ah, sim. Só rapidinho ainda, efeito Chernobyl também me pareceu semelhante à barbárie do Michel Henry, que nós perdemos os fundamentos do humano, nós estamos anestesiados, nós estamos em máquinas. Na clínica, isso se tornou para mim uma clínica muito mais viva, e eu quero só mostrar esta última flecha, porque daí, bom, agora vai talvez parecer confuso, mas assim, esta flecha que vai em direção a paciente e terapeuta. Então, o paciente fala, o terapeuta interpreta. Eu agreguei aquelas duas flechas atrás, que é ambos simultaneamente terem uma experiência de si. Enquanto estão lá falando, tem a experiência de si como são dados na vida. E, a partir da fenomenologia da comunidade, do fundo comum, ainda uma grande flecha que os sustenta, que é comum. Somos nascidos na vida, no mesmo lençol, no mesmo fundo comum. Me parece que essa é a riqueza, que é então um nascimento na invisibilidade. E aqui os nossos projetos de investigação que a gente está fazendo. Mas assim, um projeto, isso aqui pode um corpo, na minha associação psicanalítica, um grupo de pesquisa registrado no CNPq sobre fenomenologia e disciplinas, orientações. Vai sair uma obra coletiva agora que o Andrés da USP e a Maristela estão organizando, com textos do Henri, textos nossos. Parte clínica da minha tese foi publicada em alemão, ainda estou vendo se eu publico no Brasil também.
Mas está disponível na internet, é só vocês entrarem em Ser Nascido na Vida, Vondrasek, aparece ela em PDF, vocês podem baixar no banco de teses da Este. E estamos por 5 anos na USP, professora Florinda de Portugal e eu trabalhando essas questões junto aos orientandos do professor Andrés. Acho que é isso. Muito obrigado. Temos alguns minutos ainda para a gente receber as perguntas de vocês, professora Karen, e em direção aos temas aí que interessam mais diretamente a vocês. Enquanto chega aí, Karen, eu queria pedir para você entrar um pouquinho nesse tema. Você falou que a transcendência é imanência, que se pode chegar à percepção, não sei se é exatamente esse termo, mas da transcendência que sou. É um tema que eu acho que é fundamental, quer dizer, tem uma percepção de uma alteridade em mim, não é? Tem essa duplicidade que é uma alteridade que permite que eu seja o mesmo, é um pouco paradoxal, assim. Eu acho que é um tema chave para a contribuição que o Juscelino está trazendo para a gente. Eu achei que nessa frase você estava tocando nesse tipo de problema, eu queria que você falasse um pouquinho disso. O Henri tem todo um livro chamado Encarnação, uma fenomenologia da carne, onde ele justamente fala assim, por que eu não uso o corpo, diz ele? Porque o corpo pode ser morto. A carne, para ele, não. Carne é o meu corpo vivo que me é dado pela vida absoluta. O que é a vida absoluta? É a única vida que é capaz de gerar vida. Então, isso não são meus pais. Quer dizer, este corpo vivo que eu sou, então ele diz, esse transcendental concreto que eu sou. É só nesse corpo que eu consigo viver. Não existe fora dele algo, não existe pensamento. Então ele vai contra o dualismo cartesiano, diz, não existe isso. É este corpo que produz pensamentos, que produz representações, que produz a alma, mas não existe nada separado. Então é neste transcendental concreto que eu sou, nessa imanência que eu vivo a transcendência, que me faz pensar nela, mas é sempre ainda nessa imanência, não é fora dela, não é no mundo. Ele vai criticando muito então essa questão do pensar que isso é no mundo, que é lá fora, no além, não, é aqui. É na experiência de mim que eu recebo essa revelação desse transcendental. Então e aí eu acho assim, a gente está acostumado 400 anos a pensar corpo e alma, corpo e espírito, né? Sempre transcendente como esse para fora. E ele diz, não, transcendente é aqui. Porque na hora que eu me dou conta dessa revelação que continuamente me dá a vida, é ali que eu tenho a revelação da transcendência, na imanência. Mas você citou, estou esperando chegarem as perguntas, vou aproveitando aqui. Mas você citou que é possível, a gente vê isso também na clínica, na vida cotidiana, que é possível que a gente sinta um certo repúdio pelo fato de que não sou eu que decidi viver, que não sou eu que decidi que minha vida se dê assim, né? Então, onde é que está o fator que essa percepção da vida em mim não gere alienação, mas gere ancoragem para o meu eu? Porque eu poderia reconhecer algo em mim como que eu quero negar, não? Isso geraria uma ruptura enorme, né? A própria experiência podia conter o germe dessa ruptura, mas ela tem também o germe de uma outra coisa. Nessa linha, você me fez lembrar da evasão do Levinas. Porque o Levinas um pouco fala disso, que isso é dado, mas eu posso querer fugir. Posso querer fugir. Isso Isso. também.
Sim, quando ele diz que a ilusão do ego, a ilusão transcendental do ego, é isso, que o ego acha que ele é o autor da vida, ele é o doador, ele é o sozinho que gerencia. O terror vem do ego? Não, o terror, não, daí ele fala do desespero também, ele usa o conceito de desespero. Quando de repente eu não estou perante o fundamento, daí ele vai para o Kierkegaard, né? Colocar-se perante o fundamento que me pôs, ou não me colocar perante, negar esse fundamento que me pôs. Aí eu entro em desespero. O desespero querer fundar-me em mim e ver que eu não tenho condição em mim. Você falou de olhar para si, né? Mesmo um pouco que eu já vi aqui falando de vida, muitas coisas ele puxa muito essa coisa de uma certa interioridade, né? Mas Sim. quando eu estava ouvindo você falar, e pegando o gancho que ela falou do Levinas, eu me lembrei muito de uma coisa, na verdade, de uma exterioridade que se põe ali, anteriormente à constituição de um eu, ou de uma representação do que seria eu mesmo, né? Inclusive, quando você fala da vida como algo que é dado, né? Essa questão de passividade que você falou há pouco, né? Então, como é que você sustentaria, talvez tenha a ver com a pergunta de Miguel, a ideia de falar de um olhar para si, quando na verdade você está se remetendo a alguma coisa que é anterior a isso, que se coloca como uma exterioridade absoluta mesmo, né? Não sei. Não, pois é, para o Henri não é exterioridade. Mas assim, quanto mais eu olhar para dentro de mim, às vezes acusaram ele, então disse, você vai ser solipsista, essa coisa intimista, dizer, não, se eu olhar no meu profundo, eu vou ver que eu me sou dado ali por uma instância que não sou eu, mas ela está dentro de mim, eu não preciso olhar para fora. Eu olhando para dentro de mim e furando a ilusão transcendental do ego, eu me dou conta com a vida que me veio, que me é dada. E o outro também me impressiona ali, quer dizer, eu não fico alienado. Não é uma questão de olhar para mim daquele jeito que a gente diz, olhar para o seu umbigo e ficar preso no seu umbigo. Não, é furar, atravessar o umbigo. Né? E ver que lá dentro, quem me doou o umbigo, digamos assim, é uma vida transcendental, mas que se concretizou em mim. E em mim é a revelação dela. Então, realmente, ele me leva para muito longe de mim. Mas olhando para mim. É uma tensão aí, né? Um paradoxal. Enquanto não chega outra pergunta, eu vou aproveitar. Mas eu estou achando que o verbal está mais fácil para o pessoal se expressar. E será que nessa altura, então, Karen, não era melhor a gente falar de alteridade do que de em mim ou fora de mim? Quer dizer, será que o problema não é a relação com uma alteridade em mim, que não é mais o problema se é dentro ou fora, porque olhando para fora eu reconheço a mim, eu preciso de algo, em mim eu reconheço algo que já não está dentro da minha, está circunscrito à minha corporeidade, ao meu ser, né? Me parece que tematizar essa alteridade está sendo mais fundante, mais radical do que se é dentro ou fora, né? Porque nessa altura, o dentro ou fora já estourou tudo, né? Sim. Eu não sei se ele, porque ele tinha uma briga, né? Digamos assim, ele era fenomenólogo, mas ele diz não grego e toda essa coisa, ele diz o estrago que o pensamento para fora fez, então ele foi bem radical, ele diz a fenomenologia radical é dentro de mim que eu percebo o outro, que o outro se me é revelado, que a vida. Então ele ficou bastante nisso, mas eu concordo que na clínica, principalmente, a gente tem que falar do outro, né? Como é que o outro chega a mim, com essa experiência de si, do outro em mim. E que tem um risco de equívocos, né? de parecer solipsista. Tanto que a Florinda Martins escreveu o livro Recuperar o Humanismo, Fenomenologia da Alteridade, Michel Henry. Ela diz... É um livro que eu recomendo, então, para essa questão. Que ela disse que houve muitos problemas. Eu não sei se eu consigo expressar, não sei se eu estou falando besteira, porque eu conheço, eu vim conhecer a primeira vez, mas me parece que nós estamos falando essa coisa de interiorização, essa coisa sobre que você falou, me veio o mito de Narciso. Aí eu falei, como é que Narciso está certo?
acho legal. Porque quando ele morre, cai lá dentro, morre, ele vira um livro. E aí ele se relaciona. Então ele se relaciona primeiro com si mesmo, e aí ele se aprofunda tanto que vira um narciso, né, uma flor, e essa flor é perfumada, e essa flor se relaciona. Aí eu fiquei pensando assim, né, que essa teoria me parece muito com as teorias nativas, parece muito espirituais, no sentido dessas visões nativas da teia da vida, que você se relaciona a partir da teia. E não, o outro está aqui, mas essa visão comigo daqui do outro, eu estou muito egóica, eu não consigo perceber. Aí eu preciso mergulhar nessa interioridade toda e sentir a vida a partir da teia, e aí na teia eu estou muito mais ligada ao outro, porque parece, sabe? Na minha tese, quase ao final, eu voltei ao mito de Narciso e eu disse: quando Narciso, ao invés de ficar preso na imagem de si, consegue furar essa imagem e ver o poder que deu, ele não precisava morrer para isso, né? Ele podia olhar assim: puxa, isso aqui que eu sou me foi doado. Aí já o ego... Talvez aí ele ia ouvir a voz da moça que estava querendo tirar ele de lá. Em um sentido, o ego tem que morrer. Acho que isso sim, para que ele até floresça. Obrigado.